Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Continuamos aqui com a nossa estreia dessa nova temporada, diretamente da Beauty Fair do Ponteio. E hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais frequente nos consultórios de dermatologia, a queixa sobre a queda de cabelo. Especialmente porque as mulheres que sofrem desse mal sempre têm a preocupação de que vão ficar carecas. Mas será que isso é um mito ou é uma verdade? Quem vai nos responder tudo a respeito desse tema é a dermatologista, doutora Kedma Nassif. Tudo bem, Kedma? Está sendo uma grande oportunidade para todos nós trazermos conteúdo e esclarecimentos, para as mulheres de modo geral e para um público também muito interessado em temas sobre tratamento de pele e tratamentos também, no caso, de cuidados com o cabelo. A minha primeira dúvida em relação a esse tema é em relação à conduta médica. É fácil, é difícil identificar a verdadeira queda de cabelo, aquela patológica, e também classificar o tipo de queda de cabelo que o paciente tem? Não, Silvane, não é fácil. Inclusive, dentre essa demanda que está crescente nos consultórios do dermatologista sobre pacientes preocupados em eu vou ficar careca, eu acho que o meu cabelo está caindo demais, nem todos os casos realmente são quedas. A gente se depara muito com pseudoqueda, que é aquele paciente que está tão preocupado em ficar careca que ele acha que está com uma queda aumentada. Isso é favorecido por alguns fatores, por exemplo, às vezes o cabelo longo, escuro, faz um contraste maior quando cai no chão, o fio, conforme vai crescendo, ao enrolar, vai fazendo um volume maior. Então, o primeiro passo que a gente tem de desafio é tentar separar o que é uma queda verdadeira do que uma sensação de queda. Outro desafio nosso... Gostei disso, sensação de queda. O paciente ele chega com uma certa ansiedade, uma expectativa, ele praticamente já deve chegar com um diagnóstico. Doutor, estou ficando careca. Sim, e o grande temor é esse, eu estou ficando careca, o meu cabelo vai voltar ao que era? Então essa é a pergunta, o paciente já chega desesperado e às vezes ele nem está com uma queda verdadeira. Então, pessoas que têm muito cabelo, pode cair mais que 60 fios no dia. Pessoas que têm menos cabelo, 60, 50 fios. E esse número, ele é um número apenas simbólico ou é recomendado que a pessoa que tem essa dúvida, ela passe a contar os seus fios diários? É engraçado porque os pacientes contam, inclusive eles levam os bolinhos de cabelo. Pedir, Exato. Na verdade, a gente não fica orientando para contar. Apenas quando é um caso que a gente acredita de modo muito contundente que seja uma pseudoqueda e que o paciente não se convence, é que a gente pede para fazer essa contagem para mostrar para o paciente que ele está mantendo um padrão, que aquilo que cai é reposto dentro do ciclo capilar normal, que ele não tem falha no couro cabeludo, num mecanismo de tentar tranquilizar esse paciente, mas não é uma conduta de rotina para a gente fazer o nosso diagnóstico, não. E qual seria, então, a conduta de rotina para diagnóstico? Primeiro, conversar com o paciente. Há quanto tempo o seu cabelo está caindo mais do que o normal? Aconteceu um fator que antecedeu essa queda, e aí é importante pensar em fatores de 3 meses antes do evento. Nessa conduta, além dessa análise clínica, também são feitos exames? Sim, uma das grandes armas que o dermatologista conta na década atual é a tricoscopia, que é um exame com luz polarizada do couro cabeludo e do fio, com um aumento de 10 a 70 vezes o que a gente conseguiria ver a olho nu. Sim. Fora que em casos de dúvidas, a gente tem outras propedêuticas a recorrer, como biópsia, tricograma, tricoscan, que são formas de analisar o ciclo capilar. Sim. E após feito o diagnóstico, então, no caso da queda, que seja uma doença mesmo, como que isso é tratado, como que é conduzido? Bom, tem duas causas mais importantes de queda aumentada, as mais comuns do consultório. A primeira é o eflúvio telógico. O que é isso? É uma alteração do ciclo capilar normal. Um cabelo que deveria ainda estar na fase de crescimento, abruptamente recebe uma ordem de entrar em fase de queda e 3 meses depois dessa ordem ele vai cair. Independente do que eu faça, esse cabelo vai cair. Qual que é o tratamento desse contexto? Eu descobri qual foi a ordem de queda. Algumas são pontuais e reversíveis, por exemplo, emagrecimento. Eu emagreci, passado esse emagrecimento, aquele período de perda de peso, eu vou ter a queda,
e o cabelo vai voltar a nascer. Tem causas que eu preciso intervir para que elas parem de acontecer. A outra causa de queda aumentada de fios é a alopecia androgenética, que é a calvície e, ao meu ver, é o grande temor do paciente quando nos procura. Então, para falarmos de tratamento, necessariamente a gente precisa ter um diagnóstico e nem toda queda de cabelo ela é igual. Existem diversos motivos, né, diversas causas para a queda de cabelo. Fatores de rotina, de estilo de vida, eles também interferem ou causam queda capilar? Esse é um grande mito que a gente tem que enfrentar no consultório. O estresse do dia a dia faz cair cabelo? O que a gente tem de evidência científica é o estresse do dia a dia, o estresse com o trabalho, o estresse com família, ele não faz cair cabelo. Perdas, por exemplo, de um ente, um parente, uma morte, um sequestro, uma situação muito traumática, que às vezes até precisa de um acompanhamento psiquiátrico, antidepressivo. Esse tipo de estresse é considerado um estresse suficiente para um mecanismo de queda de cabelo. No caso da queda de cabelo, a gente ouviu você mencionando várias vezes o eflúvio telógeno, né? Você poderia definir isso melhor? Assim, o que é considerado eflúvio telógeno? Para a gente entender o que é o eflúvio telógeno, a gente tem que entender, em linhas gerais, o ciclo capilar. Os fios que a gente tem no couro cabeludo, eles se encontram em 3 fases. 85% deles numa fase de crescimento que chama fase anágena. Essa fase dura por anos. Se eu não pegar uma pinça e puxar esse cabelo não cai. Existe uma fase em que o cabelo se prepara para cair. Ela é bem transitória, que é a fase catágena. Ela dura 2 semanas. E existe uma fase em que 15% dos fios se encontram nela, que é a fase telógena, que é a fase de queda, em que o cabelo ele já completou o seu ciclo e ele vai ser preparado para cair para um novo fio dar lugar a ele, para iniciar uma nova fase anágena. O que é o eflúvio telógeno? É a queda de fios que deveriam estar na fase de crescimento, que recebem uma ordem, um agressor, que fazem com que esses fios entrem em queda antes do seu momento. Qual é o momento certo de procurar o consultório do dermatologista? Silvane, eu considero que quando o quadro é sentido pelo paciente. O que eu oriento as pessoas que têm essa sensação de queda? Procura um dermatologista. O dermatologista vai conseguir investigar sua história, fazer perguntas que consigam orientar o diagnóstico e, de acordo com o diagnóstico, definir uma conduta. Eu preciso intervir? Qual a forma de intervir? Até mesmo a conduta de orientar o paciente a ficar tranquilo que aquele quadro é reversível espontaneamente e que ele vai conseguir recuperar o volume de cabelo que ele tinha antes do processo se iniciar. E para quem tem uma queda verdadeira, que nós já aprendemos isso aqui hoje, o tratamento, ele é muito demorado, assim, a gente a ver os primeiros resultados? Com quanto tempo é possível notar os primeiros resultados? Considerando que o cabelo, em média, cresce 1 centímetro por mês, a gente só vai começar a ter alguma resposta em 3 meses, porque eu vou ter um toquinho de cabelo de 3 centímetros que eu consigo ver em repilação. E aí começa a ter um novo problema, que começa o cabelinho nascendo espetadinho. Então, são respostas demoradas. O paciente precisa entender que ele só vai ter o volume de fios que ele já teve antes da queda, quanto aquele fio novo, que cresce 1 centímetro por mês, alcançar o companheiro dele, que no caso das mulheres pode ter 50 centímetros de comprimento. Ou seja, vai 50 demorar. meses. Exatamente. Então, eu tenho que fazer uma administração da estética também. Exato. E as respostas do tratamento da alopecia androgenética, no caso dos homens, iniciado o tratamento, a gente vê um efeito máximo em que eu posso considerar o grau de satisfação, uma nova arma terapêutica em 1 ano. Doutora Kedma, alguma consideração, alguma questão que a gente não tenha perguntado, mas que seja importante ressaltar? Olha, eu ressalto a necessidade da investigação por um dermatologista. É uma causa pouco frequente ainda nas consultas dermatológicas, mas que entre os dermatologistas existe um consenso que é uma epidemia, que é o caso da alopecia frontal fibrosante. O que é isso? É uma queda do pelo irreversível, porque aquele pelo atacado é um mecanismo imune, aquele pelo é atacado e no lugar dele forma uma cicatriz, ou seja, eu não consigo mais ter o nascimento do pelo.
Todos os pelos do corpo podem ser acometidos, inclusive os do couro cabeludo. Muito obrigada, doutora Eu quem Késia. agradeço. Esse foi o nosso Pele em Pauta dessa semana, diretamente da Beauty Fair aqui do Ponteio. Nós estivemos conversando com a dermatologista, a doutora Késia Nassif, sobre queda de cabelo. Até a próxima semana.